está de volta, agora falando sobre como mudar de carreira. Estou recebendo aqui no nosso estúdio Emerson Wesley Dias, que é coaching, vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa tarde aos ouvintes aqui da Hit TV. Muito bom estar aqui novamente falando com vocês. O prazer é nosso em te receber aqui. Queria te fazer uma pergunta. Aproveitando que você é coach, deve ter bastante conhecimento nisso. Existe um porquê em comum que você nota, o motivo das pessoas quererem tanto mudar de carreira, porque isso tem sido tão comum nos últimos tempos? Tem sido bastante comum. E eu acredito que isso é uma coisa do mundo moderno. A gente tem muitas opções hoje. Em qualquer segmento que você vá, já tem uma diversidade enorme de possibilidades. E esses dias me deram um exemplo que eu achei super interessante, eu queria compartilhar aqui. Por favor. Quando você vai ao shopping e o estacionamento está lotado, você fica desesperado por uma vaga e quando aparece uma vaga você já corre para aquela vaga. Ou você fica ali, notou que alguém vai sair, você já fica esperando. Agora, quando você vai ao shopping 9 horas da manhã e está tudo vazio, você fica indeciso, né? Porque de tanto lugar que tem. Porque você começa a andar, passa por cima das faixas, não respeita aquele caminho que eles colocam. Então significa dizer o quê? Que quanto mais opções, mais difícil é escolher. A mesma lógica a gente vê num restaurante. Quando você vai no restaurante e ele serve um prato só, você sabe que vai comer você vai comer pizza, né? Agora, quando você vai, tem um monte, tem pizza, daí tem massa, aí tem carne, aí tem peixe, aí tem ave. Aí você fica ali perguntando pro garçom o que você sugere. E o cara sugere 3, 4 e você fica indeciso também. Então, quanto mais opções você tem, mais difícil é escolher. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas diz o seguinte: não há nada mais paralisante que uma quantidade infinita de opções. Sempre que você se vê diante de várias opções, você geralmente para e agora por onde eu vou? E outra questão que eu acredito que explica isso, que também tem a ver com a modernidade, é que é o seguinte: Maslow, nos anos 50, já dizia que o homem precisa preencher necessidades fisiológicas para depois buscar necessidades de autorrealização. E hoje, quando você olha o mercado de trabalho, por exemplo, no campo, a quantidade de pessoas que você precisa no campo hoje é bem menor porque o maquinário supre essa mão de obra. Então essas pessoas onde estão? Estão em outras atividades. Então essas atividades mais operacionais ou mais braçais, elas deixam de ser tão importantes. Você tem uma migração para o trabalho mais intelectual. E essa pessoa, então, que se realizou do ponto de vista de necessidades básicas, ela busca agora uma autorrealização. O mesmo acontece fora do campo quando você vai para as empresas. A produtividade aumentou, embora isso seja uma questão muito falada no Brasil, a questão da produtividade do brasileiro, do trabalhador brasileiro. Mas é uma questão que, se você comparar a produtividade do trabalhador hoje, ela é muito maior do que antes. A robotização, as reengenharias, tudo isso trouxe muita produtividade para as empresas. Mesma coisa, você supriu necessidades fisiológicas que você busca agora, autorrealização. E achar essa autorrealização dentro do trabalho tem sido uma tarefa uma busca cada vez mais constante, porque as pessoas querem se autorrealizar e a maneira de se autorrealizar mais, acho que próxima do que seria o verdadeiro, é através do seu trabalho. A gente acabou de ver aqui o artesanato, que é um trabalho manual super gostoso, como é bacana e como você vê que a pessoa que está fazendo aquilo está gostando daquilo. É uma forma de se realizar através do trabalho. As pessoas buscam isso. Então, eu acho que o mundo moderno te leva, sim, a você ter talvez tempo, que a gente também pode aqui falar a tarde inteira sobre o que é tempo, gestão de tempo, mas te leva a uma necessidade de uma autorrealização, porque as necessidades básicas, elas estão sendo cada vez mais supridas e cada vez mais cedo, né? A economia de pleno emprego, enfim, a modernidade, os aplicativos que facilitam enormemente a vida. Então tudo isso vai deixando... Você não precisa mais ir ao banco, você não precisa fazer várias coisas fora, né? Pois é. Você pode fazer isso no conforto da sua casa, exatamente, né? Agora, uma curiosidade, o que você tem percebido com relação à mudança das pessoas de carreira? Porque, por exemplo, em cada área, eu formada em jornalismo, tenho uma diversidade de áreas para eu ir. Quando eu entrei na faculdade, eu queria escrever. E hoje eu continuo escrevendo no meu blog, mas eu optei por TV, mas eu também podia estar em rádio, eu também podia estar em internet. Então, dentro de uma carreira, da profissão que a pessoa escolhe, ela pode seguir várias metas diferentes. As pessoas têm optado migrar dentro da sua área de formação ou muita gente tem escolhido para carreiras completamente diferentes? O que você tem percebido? Eu acho que tem de tudo, né? Tem aquela pessoa que, por uma questão até de
mais de conforto, porque gosta do assunto. Então ela cansou de um certo tipo de mídia, então ela migra para uma outra situação. Se você pensar no direito, a pessoa é especialista em direito societário, mas ela cansou daquilo, ela quer agora tributário, ela quer família, ela pode, dentro daquilo que ela já se formou, fazer uma tentativa de buscar uma realização numa outra atividade, porque talvez ela tenha se cansado daquilo que ela estava fazendo e não sente mais esse desejo de fazer. A gente falou aqui sobre depressão, né, que as pessoas não têm mais ânimo para fazer as coisas. Talvez tá ali com aquela mesma sensação, não é um estado, né, patológico, é mesmo um cansaço, que a pessoa decide migrar. E tem também aquela pessoa que se formou em direito, se formou em contabilidade, se formou em jornalismo, mas ela sempre teve, até antes de entrar na faculdade, o desejo de fazer algo diferente. O sonho era outra coisa, O sonho era outra coisa. Mas como você tem que ganhar o pão, então você fala, poxa, isso aqui não vai dar dinheiro, então eu prefiro pegar uma profissão que é mais garantido, que eu vou ter um salário, vou ter trabalhar numa empresa, né, vou ter o pagamento todo dia. E aí depois, lá pra frente, eu vou resolver isso. Só que isso vai pegando, né? Quando vai chegando aí uma certa idade, você começa a sentir que, poxa vida, aquele sonho que eu tinha de infância, de adolescência, ele parece que grita dentro de você. E aí não tem como fugir. Então essas pessoas que têm isso, que sentem que isso está acontecendo, são as pessoas que vão buscar uma atividade muitas vezes completamente diferente daquilo que elas fazem hoje, ou daquilo que elas estudaram talvez uma vida toda para chegar num patamar aí profissional. Eu vou te fazer já uma pergunta específica sobre mudança de carreira, mas anterior a isso eu quero te fazer uma pergunta sobre escolha de carreira. A gente está se aproximando da época de vestibular e eu me lembro que desde os 12 anos de idade eu tinha certeza do que eu queria, eu tive muita facilidade, mas eu cruzei com pessoas que tiveram muita dificuldade. E eu me lembro que na minha família, quando a minha irmã foi prestar vestibular, ela com certeza queria comunicação também, mas a minha família fez uma certa pressão para faz jornalismo, a sua irmã fez e deu certo. Eu me lembro que um dia minha irmã olhou para mim e falou, mas eu não quero jornalismo, eu quero publicidade, o que eu faço? Eu falei, faz publicidade. Só que às vezes é um dentista que o pai já tem aquele consultório, o pai já é médico e já tem influência, a família já tem uma carreira, então a pessoa acaba sendo afunilada e levada para aquela área. Qual que é a tua opção? Vale a pena, às vezes, até para ganhar dinheiro, dependendo do ramo que é, a pessoa ter aquela profissão sem ser o que ela ama de fato ou não? Sempre vale a pena fazer o que você ama no começo. Essa pergunta ela é bastante... ela teria uma enormidade de possibilidades de resposta. Eu acredito que tem as duas situações. Tem as pessoas que precisam fazer o que amam, senão elas não conseguem fazer outras coisas na vida, porque se o trabalho não reflete a felicidade, ela não é feliz por completo, então ela dá uma importância enorme ao trabalho, ela não vai conseguir em outros aspectos da sua própria vida ser realizada. E tem pessoas que suportam isso por muito tempo, né? Tem pessoas que aguentam, não, eu vou ficar aqui 10 anos na empresa do meu pai, porque já está aqui, está tudo pronto, e depois lá na frente eu vou tomar essa decisão de fazer aquilo que eu quero. E esse depois lá na frente, às vezes a pessoa fala, poxa, agora já passou 10 anos, por que eu vou me meter nessa enrascada de começar a faculdade tudo de novo, às vezes, né? E o ser humano tem 3 coisinhas aí que são inerentes: o medo, a dúvida e a preocupação. Então, o medo, a dúvida e a preocupação muitas vezes também te paralisam. Porque a pessoa fala, poxa vida, mas será que a essa altura do campeonato aquele sonho adolescente faz algum sentido? Não sei, essa é uma resposta que precisa de uma investigação profunda dos gostos, das vontades, dos talentos. Se precisa ainda ou não de dinheiro, isso porque, por exemplo, uma pessoa que tinha o sonho de tocar numa banda, não é todo mundo que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro, que vai fazer sucesso com isso. Então, se a pessoa já tem uma independência financeira, é uma coisa ela largar tudo e ir para uma banda. Sim. Agora, se a pessoa precisa continuar sustentando a família, não dá para fazer isso. Tem essas questões também, não tem, Wesley? Tem essas questões também. E eu até conectando com a minha outra fala da outra vez que eu estive aqui no programa, quando você se planeja financeiramente, é mais fácil fazer essa escolha. Quando você não se planeja, fica mais complicado. Aí o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil. Você tocou um assunto que eu tenho sempre um exemplo, que é assim: você tem artistas hoje, né, cantores, você pode até não gostar deles, do estilo de música, do que ele faz e tal, mas você não pode negar que ele seja um talento, porque as pessoas gostam da música dele. E se as pessoas gostam, está comprovado que a pessoa tem talento. Mas quantos artistas têm o cachê acima, sei lá, de 100 mil reais, 500 mil reais? Poucos. E quantos têm o cachê muito menor do que isso? Se você perguntar para essas pessoas, esses artistas, com certeza eles são muito felizes fazendo o que eles fazem. E gostam, fazem daquilo verdadeiramente. Tem fãs, portanto,
confirma o talento que tem, só que nem todos têm a mesma renda. E aí você pergunta o seguinte, poxa vida, o que vale mais a pena? Eu ter essa renda maior, ser esse artista de massa, ou ser um artista que preserva aquela música que eu gosto de fazer e ter uma renda menor? Não é o gosto popular, né? Não é o gosto popular, exatamente. E aí você fala, pô, os caras são felizes fazendo isso, só que as remunerações são diferentes. Só que esse artista, se pensar que para ele viver, ele precisa da remuneração do outro, ele também vai ser infeliz. Porque mesmo usando o talento dele, ele não tá tendo a remuneração que o outro tem. Então, felicidade é um negócio tão particular, né? Muito particular, Duas pessoas podem chegar ao mesmo lugar e uma ser completamente feliz e outra totalmente infeliz, né? Completamente feliz. Você pensa o seguinte, que não existe paraíso para quem não sabe do que gosta. Então, se você não sabe do que gosta, nenhum lugar vai te satisfazer. Agora, se você sabe do que gosta, estar naquele lugar vai te satisfazer. Então, essa questão de mudança de carreira, ela é sim uma questão muito particular, que vai no âmago, na essência da pessoa, de saber exatamente o que ela gosta. E muitas vezes, já só para complementar o raciocínio, muitas vezes o gosto não bate com o talento. Eu adoro cantar, mas está comprovado que eu não tenho talento para cantar. Por quê? Porque quando eu canto ninguém fica perto. Então, eu jamais poderia pensar que eu vou ter uma remuneração da música, porque não é meu talento. Isso quer dizer que você não possa cantar. Exatamente. Mas viver disso. Agora, eu queria que você me explicasse uma coisa. Você falou, desculpa fugir um pouco da nossa pauta, mas você falou sobre saber o que gosta. Sim. Eu conheço muita gente que também... Aliás, eu conheço menos pessoas que sempre tiveram certeza. Mas tem gente que já sabe o que quer fazer da vida. Tem gente que, como por exemplo, a amiga que estava acompanhando a nossa artesã, ela é advogada, mas ela gosta de artesanato. Então, existem pessoas que já nascem dela, já nascem. Eu falei antes de andar, gente. Era óbvio que eu tinha que virar uma jornalista. Mas tem gente que às vezes eu conheço pessoas de 30 anos que já começaram a faculdade 3, 4 vezes e ainda não se encontraram. O que diferencia as pessoas? Olha, essa pergunta, assim, eu posso simular um infarto antes de responder, porque é uma pergunta que... É complexo complexo. Né? E mesmo que você pesquise isso nos mais diferentes campos do conhecimento humano, da psicologia, da neurociência, da filosofia, todos os temas que a gente, como coach, precisa estudar, você não vai achar uma resposta definitiva. Tem cliente que você não consegue definir logo nos primeiros dias, com certeza, né? Com certeza, é um desafio. Às vezes o cliente, a gente começa a fazer o trabalho, a pessoa tem que dar uma parada para experimentar algumas coisas, sentir as sensações sobre aquilo que ela está experimentando, para daí depois ela definir. Tem pessoas que, eu não sei se isso é sorte, se isso é dom, o que exatamente explica isso, mas tem pessoas que desde muito cedo já sabem o que querem. E tem pessoas que vão demorar talvez a vida toda para achar. E às vezes é interessante, olha, por exemplo, vamos pegar o caso do Romário. Foi um jogador de futebol bastante importante para o Brasil, teve uma carreira internacional. Então você podia dizer, poxa, o Romário nasceu para jogar futebol. Bacana. E depois que ele se aposentou, a vida dele acabou? Não. Ele foi, hoje é deputado federal. E ao que me parece, tem feito um trabalho sério dentro do Congresso. Poxa vida, o que seria então o talento do Romário? Será só futebol? E ele foi para outra área, né? Ele foi para outra área totalmente diferente. Porque muitos continuam sendo técnicos e tal, continuam na área. Ele, na verdade, nesse momento está numa outra área, né? Exatamente. Então, se você pensar que ele é um representante do povo, tanto no futebol, que traz alegria, quanto do Congresso, se faz um trabalho sério, representa os interesses da população, então ele estaria ali dentro de um propósito, né? Um propósito de vida, alguma coisa. Ou não, eu posso acreditar que ele teve várias missões ao longo da vida. A primeira futebol, depois o Congresso. O maestro João Carlos Martins, quando você ouve, toda vez que eu ouço ele falando, eu choro, porque a vida do cara é fantástica. Então ele era pianista, depois músico, maestro, enfim. Ele teve várias missões, todas ligadas à música. E aí, como é que... Com todas as dificuldades que ele teve, ele continuou. Então, assim, o que é a missão dele? Talvez seja a música, independente do papel que ele execute no meio musical, não sei. Eu acho que mesmo quando você busca a filosofia de 2.000 anos atrás, a filosofia hindu tibetana de 5.000 anos atrás, você não vai achar uma resposta completa e talvez a definitiva. Porque o ser humano é complicado, o ser humano é complicado
e explicar o sentido da vida é uma coisa muito particular de cada pessoa. Agora, Wesley, eu sei que de forma prática você pode nos ajudar em uma coisa, porque você já deve ter visto inúmeras vezes isso acontecer. Quais os principais erros que as pessoas cometem na hora de trocar de carreira? Olha, os erros que a gente comete, eu digo que a maioria são evitáveis. Já que é o seguinte, ninguém muda de casa da noite pro dia. Exceto casos raros aí, teve essa situação agora da moça lá do Rio Grande do Sul que ofendeu o goleiro e aí teve que imediatamente mudar de casa, né? Porque estava até correndo risco de vida, né? O que pra mim eu acho um erro, porque não se paga um erro com outro erro. Mas enfim, você, para mudar de casa, você vai escolher o bairro que você quer morar, você vai escolher a casa que você vai morar. Talvez seria interessante você ir lá visitar de dia e de noite para ver como é que é a vizinhança, talvez ver que lado bate o sol, de que lado que não bate o sol. Então você planeja e depois você contrata o caminhão e leva a sua mudança. As pessoas, às vezes, elas esquecem disso. Então elas simplesmente se jogam de cabeça num projeto que às vezes não tem chão. Por quê? A pessoa nem sabe se ela gosta daquilo direito. Eu brinquei aqui da questão da música, né? Eu jamais também consegui, embora eu goste de cantar, eu jamais conseguiria ter uma carreira como cantor. Por quê? Eu não gostaria de ficar o tempo todo viajando, fim de semana fazendo shows, aí ter que usar cachecol porque precisa proteger a voz, andar dentro do ar-condicionado do aeroporto até o lugar, o hotel, o local do espetáculo, porque tem lá na van. Então as pessoas só veem o cara no palco. As pessoas não veem o que está por trás do cara chegar ao palco. A Marisa Monte, uma vez, eu vi uma entrevista dela que ela disse o seguinte: eu faço um monte de coisas que eu não gosto para poder fazer o que eu gosto. Então, olha assim, as pessoas têm uma ilusão de que tudo, né, é maravilhoso, aparecer na TV é bacana, ser ator é muito bacana. Não tem um esforço enorme por detrás disso. Tem um compromisso com aquilo. Obviamente que as pessoas sérias, porque pessoas que não são sérias você tem em todos os campos do mercado, em todas as áreas, enfim. Mas as pessoas sérias, elas têm uma dedicação àquilo. E muitas vezes quando a pessoa se torna famosa, eu queria fazer isso porque é bacana ser famoso. Tá errado essa escolha. Você tem que ver se você se adaptaria, inclusive com as pequenas coisas que você faz naquela profissão que você pretende estar ou acha que gosta. Então, o que eu recomendo para as pessoas sempre? Experimente. Fale com as pessoas que já estão naquele mercado há um tempo. Fale com as pessoas que têm mais idade, que já passaram por várias situações. Às vezes aquilo é uma situação meramente do momento. Não é uma coisa que vai durar para a vida toda. Então, explore a sabedoria das pessoas com mais experiência. Isso é um recado que eu dou para todos os jovens, né? Não descarte as pessoas que têm experiência na vida, porque a sabedoria está com essas pessoas. E a sabedoria é diferente de inteligência. A pessoa pode adquirir conhecimento, ela pode dominar vários idiomas, mas ela não tem sabedoria de vida. E a sabedoria de vida só tem quem já está na vida há um bom tempo. Mudar de carreira é uma decisão muito séria. A pessoa provavelmente vai perder contato com aquele network que ela construiu, aquela rede de relacionamentos que ela construiu. Será que ela vai conseguir chegar no mesmo patamar de sucesso que ela teve na carreira atual? Outro ponto, eu vou mudar de carreira porque eu não gosto mais dessa profissão. Será que é a profissão ou será que é o emprego? De repente a empresa, especificamente, de repente o chefe. Aí eu vou mudar. Não, vou mudar completamente. Chega, vou viver de vender coco na praia, como todo mundo fala. Vou montar uma pousada. Vai montar uma pousada, vai administrar uma pousada, vai ter que acordar 5 horas da manhã para fazer o café para os clientes. E aí a pessoa acha que agora tá tudo certo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de empresa é a mesma coisa que mudar de casa. Precisa conhecer a nova casa, o novo bairro, precisa entender as opções que você vai ter lá. Aí, depois que você entendeu, é isso mesmo que eu quero? Bacana. Aí, contrata o caminhão da mudança, bota os móveis lá e leva os móveis. E se for melhor, até levar novos móveis, né? Comprar tudo novo, pra começar tudo novo. Eu tenho que finalizar, mas o que a gente tá falando é de planejamento. Eu já vou finalizar, mas para quem quiser entrar em contato, Wesley, muito obrigada por ter vindo aqui. Para quem quiser entrar em contato com ele, tem o telefone 0 operadora 11 981164148, site www.ineditoviável.com.br. Tem um e-mail que é ewd@oineditoviável.com.br e a fanpage facebook.com/oineditoviável. Mais uma vez, obrigada, viu, Wesley? Obrigado, Jaque. Novamente um prazer estar aqui e fico à disposição dos ouvintes, porque é sempre um prazer falar sobre essas coisas, né? Acho que a minha missão de vida é organizar as coisas. Então, se a pessoa precisa de organização, me chama que a gente vai conversar. Mais uma vez, então, obrigada. Volte sempre, viu? Uma ótima tarde. Ótima sexta, excelente fim de semana. Tchau.